Vebson, estamos aqui hoje para apresentar a avaliação parcial sobre plantas tóxicas da disciplina de toxicologia veterinária, que seria algo prático, mas que por motivos para evitar aglomerações e tal, foi transformado em algo remoto. Nosso grupo ele é formado por mim, João Israel Boaventura, Lara Vieira, Ana Laís Calisto, Gabriela Lima, Ramon Peixoto e André Martins. Nós somos da turma 106.5 do turno da manhã, no curso de Medicina Veterinária. Como havia sido acordado com o senhor, por motivos que nosso grupo ele tem 6 integrantes, nós vamos fazer uma apresentação sobre 2 espécies, a Hipomoea azarifolia e a Pteridium aquilinum. Infelizmente, nós não conseguimos amostra das espécies para mostrar aqui no vídeo, mas ao decorrer da apresentação eu vou editar e colocar no vídeo fotos e vídeos sobre as espécies. Eu vou falar primeiro uma introdução sobre a Hipomoea azarifolia, e então falar sobre o nome popular e posteriormente sobre o mecanismo de ação da espécie. Bem, a Hipomoea azarifolia é uma planta da família das convolvuláceas que tem diversos nomes populares, como salsa brava, batata salsa, batatarana, salsa da praia. E ela é uma planta considerada uma planta invasora e que é de difícil controle, encontrada principalmente no norte e nordeste do Brasil, encontrada em solos pobres e argilosos, tipo a margens de lagoas e praias marítimas, terrenos abandonados, áreas que são de tipo margens de estradas, áreas de baixios, próximo a reservatórios de água, etc. Quanto a espécies acometidas por a intoxicação dessa planta, ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos, estão todos suscetíveis à intoxicação. Ela é uma intoxicação que ela é favorecida pela fome, principalmente em épocas de estiagem, onde a disponibilidade de forragens nas áreas de pastagem se torna escassa. Enquanto que a hipomoea, assim como acontece com várias outras espécies de plantas tóxicas, ela continua verde o ano inteiro, induzindo assim a sua ingestão por ser a única opção que o animal tem. A salsa, ela também tem uma característica dela ser uma planta que rebrota com facilidade e que tem um crescimento rápido, o que facilita ainda mais a sua invasão. Então, relacionado às partes tóxicas, qualquer parte da planta ela é considerada tóxica, mas principalmente as folhas, que são consumidas por animais adultos, e já os animais jovens, alguns têm preferência pelas flores, por serem mais fácil a mastigação. Já as folhas secas, de acordo com alguns artigos, também podem causar intoxicação, não podendo ficar disponíveis aos animais como forragem após ser cortada ou fenada. Então, no entanto, para que os animais mostrem os sinais de intoxicação, é necessário o consumo da salsa em grandes quantidades, tipo 10 a 20 gramas por quilo do peso vivo do animal em bovinos e 5 gramas do peso vivo em pequenos ruminantes. Os bovinos, mesmo ingerindo a planta por apenas um dia, já mostram sinais de intoxicação, enquanto os ovinos e caprinos necessitam ingerir a salsa durante semanas para evidenciarem os sintomas. Animais jovens e lactantes são bastante suscetíveis também. Inclusive já foi observado sinais clínicos em bezerros e cordeiros confinados sem acesso à pastagem, mas que se intoxicam pela ingestão do leite das mães que ingeriram a hipomoea a pasto. Então, relacionada à toxicidade da planta, a sua toxicidade é desconhecida, porém há estudos que sugerem a natureza do princípio ativo. Por exemplo, usando camundongos em laboratório, foi administrado via oral uma fração proteica da hipomoea, e dessa fração proteica foi purificada uma glicoproteína chamada lectina tóxica da salsa, ou LTS, a qual possui afinidade para fetoína, avidina e ácido ciálico. E essa lectina tóxica da salsa, que é considerada como o princípio ativo da planta, gerando a toxicidade. Sobre o mecanismo de ação da Hipomoea azarifolia. A princípio, acreditava-se que o mecanismo de ação se dava através de um armazenamento lisossômico. Só que aí, através de vários experimentos que foram feitos posteriormente, foi demonstrado que, na verdade, a hipomoea é responsável pelo surgimento de uma síndrome tremorgênica. E mesmo esses pesquisadores afirmando que o mecanismo de ação dela não é um mecanismo totalmente elucidado, o que eles sugeriram? Eles sugeriram que a salsa ela vai induzir uma perturbação na neurotransmissão, por causa de uma interferência que ela causa nos seus mecanismos bioquímicos.
Só que, diferentemente da intoxicação por organofosforados e carbamatos, não acontece uma inibição da acetilcolinesterase. Então, a ação da acetilcolina ela permanece normal na junção neuromuscular. Os sinais clínicos. Como induz perturbações na neurotransmissão por interferências nos seus mecanismos bioquímicos, os sinais clínicos são de ordem nervosa. Há, como foi dito, uma síndrome tremogênica, havendo tremores musculares, tremores de intenção, tremores de cabeça, ataxia, andar cambaleante, quedas, sonolência, mas podendo haver em casos que há hiperexcitabilidade, hipertremia, que é o aumento da amplitude do passo, abdução dos membros, midríase, cialorreia, ranger dos dentes e hiperemia de membrana mucosa conjuntival, nistagmo e etc. Sendo que os sinais vão depender da espécie, da quantidade ingerida e do tempo ingerindo a planta. Em relação ao tratamento, não há um específico, então realiza-se apenas a tirada dos animais do local onde há a planta. Os animais intoxicados tendem a se recuperarem entre 4 a 15 dias, após serem retirados das pastagens invadidas. Além disso, outra medida que pode ser feita é a disponibilidade de forragem para os animais, principalmente em épocas de estiagem. E como tratamento alternativo, muitas pessoas indicam garapa de açúcar, no sentido de que a glicose ela ajuda na metabolização dos compostos e também para repor a glicose no organismo. A Pteridgium aquilino, que é mais conhecida popularmente como samambaia do campo, feto comum, feiteira ou feitio, é uma das plantas tóxicas mais importantes do mundo. E isso é não só pela sua distribuição geográfica, como também pelo seu efeito carcinogênico. Ela também é a única planta que é naturalmente carcinogênica para os animais. E isso se deve por causa de um princípio ativo, que a gente vai estar falando um pouco mais à frente. No caso, vai ser o princípio tóxico que vai estar levando à prevalência de câncer nos animais. A intoxicação por essa planta ela é bastante recorrente nos animais, porque ela se trata de uma planta que tem alta palatabilidade. Além do que, é indicado que animais eles acabam desenvolvendo um vício nessa planta se houver ingestão recorrente, ou então frequente e de forma compulsiva. Já sobre as porções dessa planta que são tóxicas, essa planta ela tem todas as partes tóxicas, seja as folhas, no caso verde, seca ou o baco, quanto as porções do caule que ficam enterradas, ou seja, os rizomas. Tudo é tóxico para os animais. Estudos apontam ainda que os rizomas e os báculos eles podem ser até 5 vezes mais tóxicos para esses animais do que as folhas verdes. E os animais eles podem estar se intoxicando ainda pelo fornecimento de feno que esteja contaminado pela Pteridgium aquilino. E diferente dessa outra planta que a gente já abordou, no caso a Ipomoea azarifolia, a Pteridgium aquilino ela tem efeito cumulativo. Ou seja, as quantidades elas vão estar se acumulando no organismo do animal e aumentando a toxicidade dessa planta. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as quantidades tóxicas, ou seja, quanto da planta o animal precisa ingerir para poder, de fato, ela estar tendo um efeito tóxico no organismo dele. Em geral, sabe-se que são necessárias quantidades superiores ou iguais a 10 gramas por quilo de peso vivo. Mas também há estudos que mostram que quantidades inferiores a 10 gramas por quilo de peso vivo também foram capazes de ocasionar intoxicação. Há estudos onde foi possível comprovar que o leite de vacas que se alimentaram e acabaram consumindo essa samambaia, ele vai estar contendo quantidades significativas de um princípio ativo tóxico
Ou seja, a intoxicação por essa planta, ela também representa um risco para a saúde pública, pois ela pode, através do leite de animais de produção, estar ocasionando intoxicação em seres humanos também. Princípio tóxico. As concentrações de substâncias tóxicas variam de acordo com o grau de desenvolvimento da planta, sendo mais tóxica no período de brotação e varia de acordo com o tipo de solo, clima e geografia. As principais toxinas da samambaia são tantino, querferol, quercetina e aquilídeo, que são substâncias com atividade carcinogênica. Tiaminase, enzima degradativa da vitamina B1 e pitaquilosídeo, também um princípio cancerígeno. O pitaquilosídeo é um glicosídeo e é o principal princípio tóxico e agente cancerígeno conhecido. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o mecanismo de ação dos agentes tóxicos dessa planta. A ingestão acidental da Pteridium aquilino nos bovinos, ela pode estar causando 3 tipos de manifestações clínicas: a síndrome hemorrágica aguda ou diátese hemorrágica, a hematúria enzooótica bovina e os carcinomas do sistema digestório superior. Na diátese hemorrágica, que é uma manifestação típica da intoxicação aguda, acontece uma supressão da atividade hematopoética. Isso ocorre na medula óssea, levando à anemia normocítica, normocrônica, leucopenia e trombocitopenia, além do aumento da fragilidade capilar e do tempo de coagulação. Já a hematúria enzooótica bovina, ela vai acontecer de uma forma mais crônica, onde vai estar ocorrendo a formação das lesões hemorrágicas, inflamatórias e hiperplásicas da mucosa vesical. Há evidências de que a associação entre a ingestão dessa samambaia e a infecção por papilomavírus acaba por potencializar essa patogenicidade. E por último, a gente tem a formação dos carcinomas do sistema digestório superior, que também é uma forma crônica dessa intoxicação e é caracterizado pela formação de tumores que são localizados na base da língua, no esôfago e no rúmen. Falando agora sobre os sinais clínicos. No quadro de diátese hemorrágica, sinais clínicos comuns incluem hemorragias na pele e mucosas, sangramentos pelos orifícios naturais, e em alguns casos ocorre a diarreia com coágulos de sangue. No quadro de hematúria enzooótica bovina, os sinais clínicos são hematúria intermitente, anemia e perda de peso. Já nos carcinomas do trato digestivo superior, a manifestação se traduz por tosse, regurgitamento, timpanismo, diarreia e acentuada perda de peso. Em relação ao tratamento, não existe um tratamento específico para intoxicação com pterido aquilino. Existem apenas medidas paliativas, como o tratamento com antibiótico para a prevenção de infecções secundárias e também a remoção dos animais do local invadido. E como tratamento de suporte, pode ser realizada a transfusão sanguínea e também a administração de sulfato de protamina.